depois dessa experiência a gente deixa de parecer ou imaginar ser e passa a ser? I thought you were going to ask me how I felt, and I was going to say tired. After the 2 weeks, yeah. I'm tired after the program. But no, I think we've put together a pretty good experience, and we had the opportunity. Of course, Lucia, you know, you were there, and we had the opportunity for feedback, and we were constantly asking if the experience that we provided, if there are things we could do, to make that experience better. I think we thought that we had a pretty good way of letting the students understand different levels of government that we were working with, having some folks come in and talk about security and other issues that you indicated that you wanted to hear about while you were there, to make it a good experience for you all. That our focus was making it a good experience for students that were coming. We looked upon you as our students as well, and we're all about student success. And so, we wanted to make sure that that was a successful experience. And maybe it was, since I understand, you're coming back. Yes. Então deixou de parecer ser para ser. Então. Isso, deixou de parecer para ser. Bom, eu fiz essa brincadeira porque é importante que a gente lembre que na área da educação é sempre um desafio, né? O desafio da educação é um desafio diário, né? Desenvolver a liberdade é algo que se tem que fazer diariamente. Eu tenho uma pergunta em relação à educação, porque eu já recebi algumas outras perguntas aqui nesse sentido, de falar um pouco da experiência de vocês na educação, né? Ou seja, há quanto tempo vocês desenvolvem a atividade de educação? Foram alguns outros internautas que fizeram essa pergunta, então eu faço primeiro a pergunta para o Dr. Bohan e depois para o Valderes: há quanto tempo vocês se dedicam à educação? So, how long have you been working in the area of education? Was born. Suffice to say, since I was 5 years old, I've been getting up every day and going to school. That's what I told my children when they said they didn't like school, they were tired of going to school. I said, since I was 5, and I'm 57 years old, wow. Every day I get up and I go to school. And it's been pretty good for me. And so, but I've spent probably a good, my father would call it 30 years in school. But I've devoted most of my life to education. Academic preparation was a good part of that. I've been a practitioner for 34 years. E a pergunta também é a mesma pergunta para o Valderes. O que eu vejo, na realidade, nós passamos grande parte da nossa vida dedicado ao aprender. A grande dificuldade é quando você se dedica ao ensinar. E eu sempre falo para os professores que trabalham comigo que entrar numa sala de aula é uma missão de vida, porque você tem que ter o propósito de ensinar ao outro aquilo que um dia você recebeu de alguém, que é o conhecimento. E essa é a palavra-chave, quando você entra numa sala de aula com a proposta de disseminar o conhecimento, de ensinar o outro. Principalmente nós que ministramos aulas na graduação e na pós-graduação, porque a proposta nossa é a proposta de formar. Nós estamos preparando profissionais para o mercado. Então, hoje, acredito que eu devo ter já em torno de 20 anos, mais ou menos, me dedicado ao ensinar, disseminar o conhecimento. Eu posso dizer que o grande desafio de trazer hoje para vocês, internautas, pessoas tão ilustres, é no sentido de que a gente possa transmitir essa vontade no sentido de buscar educação. Talvez não valha tanto quanto um carro, não valha tanto quanto uma casa, não valha tanto quanto um
o bem de uma propriedade, mas é algo que ninguém pode tirar de você. E essa educação, essa experiência, como o Dr. Burhan colocou, em relação à expectativa cultural do que você pode adquirir, é algo também inédito, porque você conquista algo que é só seu, um valor individual, um diamante, né? Que você pode levar consigo e ele vai brilhar de acordo com a luz que você vai colocar naquele foco. E essa interatividade das pessoas faz essa grande diferença. O exemplo do que vocês podem ouvir aqui é exatamente isso. O desafio de fazer perguntas é difícil porque, afinal de contas, eles proporcionam, através dessa união, essa forma de conhecimento. E cabe àquele que estiver interessado buscar essa forma de conhecimento, essa forma de liberdade. I think in terms of the importance that we've placed on working together, especially the cooperative relationship that we have now, there's a certain expression called talk the talk, or walk the talk. And we prefer to be in a situation where we walk the talk. And that is, we are serious enough to come here and participate and try to develop a relationship that ensures a good experience, rather than calling you on the phone and saying, y'all come. Ok. Eu gostaria de apresentar para vocês a professora Beverly. Para quem faz o curso de MBA, vocês vão encontrar a professora Beverly que faz uma interatividade entre o aluno que participa do curso e as atividades que você acaba exercendo dentro dos Estados Unidos. Então, eu quero dizer, seja bem-vinda ao Brasil. Thank you. E muito obrigada pela receptividade que fez com todos nós lá e interagindo em tudo que nós pudemos receber, inclusive para que nós pudéssemos ser recebidos na própria língua local. Isso é o que a gente fala sobre interatividade cultural. E a professora Beverly foi responsável por isso. Então, nós estamos finalizando e aqui eu deixo para vocês conhecerem a professora Beverly. You heard my name is Beverly Marcelin. I am a teacher of English as a second language. I have been a teacher of English as a second language for over 20 years and in several different countries. I'm very, very happy to be a part of this program, and the reason behind that is because it is such an exciting new way to be learning a language. And I do have to say that I get so much from my students as well. We welcome all of the students who come to visit us in North Carolina from Brazil, and it's such a wonderful exchange because we learn from each other. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos internautas, aos participantes, agradeço a presença do Dr. Burhan, do Dr. Professor Valderes, a professora Beverly e ao nosso grande tradutor, o professor futuro Dr. Jimmy. Muito obrigada e boa noite.